santidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda grande é o Senhor em quem nos temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, queridos. Aleluia. Mais uma vez com a nossa live aqui, os Salmos da Fé, né? Hoje nós traremos os Salmos 19 e 20. Quero já avisar os irmãos que hoje nós vamos fazer uma live um pouco reduzida, né? Não vai ser de 1 hora, mas talvez 45 minutos ou 50 minutos, ok? Então, vamos logo então, que o nosso tempo está diminuído. Então, vamos lá para o Salmo 19, ok? Mais um Salmo de Davi. Os Salmos 19 e 20 são Salmos de Davi, né? E esse Salmo 19 é muito lindo, né? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refuge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais amáveis, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas?
Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Então, esse salmo ele é muito lindo e é bem simples de discernir ele. Ele está dividido em 3 partes. A primeira fala das maravilhas da natureza, que fala da grandeza de Deus. A segunda parte ele fala sobre a maravilha que é a palavra de Deus, né? E na terceira parte ele faz uma oração de reconhecimento, de humildade perante essa grandeza de Deus, né? Então é interessante que esse salmo ele é muito assim repleto de significado, né? Ele fala da verdade da natureza, que não mesmo sem ter palavras ela fala algo, ao mesmo tempo ele fala da verdade que é a palavra, que fala algo da parte de Deus, e por fim, os últimos 2, 3 versículos ele faz uma atitude de humildade, coloca-se numa atitude de humildade perante todo esse poder, o poder que há na natureza, o poder dos céus, que é o poder de Deus e o poder que há na sua palavra. Não é lindo isso? Então vamos lá tratar primeiramente do que ele fala sobre o poder da natureza, que fala por si só. Ele diz, os céus proclamam a tua glória, Deus, e o firmamento anuncia as obras da tua mão. Então ele está falando do firmamento. O firmamento são as estrelas, né? Em um outro salmo aqui eu falei que realmente, para mim, não existe nada que demonstre mais o poder de Deus na natureza do que as estrelas. Mais do que tudo, mais do que mar, do que o ar, do que as árvores, tudo. Porque nada é tão grandioso e tão difícil até mesmo de compreender do que as estrelas, não é verdade? As pessoas olham para as estrelas à noite assim e pensam que estão vendo o universo, mas estão vendo só uma pequena quantidade. É como se, vamos dizer assim, se o universo fosse a areia do mar, quando você vai lá visitar aquele mar e está lá aquela areia, né, aquele areal lá na frente, você pega aquela areia do mar e tem aquelas pedrinhas bem pequenininhas, os grãozinhos de areia. E é como se você pegasse, mais ou menos, fizesse 1 metro ali ao seu redor, fizesse um círculo de 1 metro de distância no máximo, e tudo que você vê a partir desse momento é só aquele círculo. É mais ou menos o que você olha aí agora para o céu. Você olha para o céu e vê o equivalente a 1 metro de você, só que tem uma praia imensa de quilômetros, né? 10, 15 quilômetros para um lado, 10, 15 quilômetros para o outro, que não dá nem para perceber os grãozinhos de areia tão distantes. É mais ou menos isso que acontece quando você olha para as estrelas aí. Você está vendo somente uma pequena parte da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia. Essa Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de sóis. Essas estrelas são sóis, irmãos. O sol que amanhece todo dia aí, você vê aquele sol, aquilo é uma estrela. Você imagina 100 bilhões de sóis só na nossa galáxia. E existem mais de 1 bilhão de galáxias. Isso é um número bem baixo, arredondado para baixo. 1 bilhão de galáxias. Você já pensou o tamanho desse universo? E você pensar e saber, né, que... Só um momentinho, pessoal. E você pensar e saber que esse universo, ele que você vê, é apenas uma pequena parcela do universo. Isso é o que acontece quando a gente faz ao vivo, né? O pessoal liga, né? E acontece esse tipo de coisa, tá? Então, é uma pequena parcela do universo, tá bom? E uma pequena parcela do universo. Então não tem como medir o tamanho desse universo, né? Não tem como medir e você não vê quase nada, né? Então por isso que a Bíblia diz aqui no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. É uma coisa tão grande, irmãos, tão grande, não tem como medir. O universo não tem fim, o universo é grande demais, tá? E é uma coisa até assim, a cabeça da gente fica um pouco confusa, né? Quando a gente vê que
Você olha para as estrelas à noite e não está vendo quase nada no universo. E mesmo que você usasse um telescópio, você ainda assim não estaria vendo quase nada do universo, né? Você veria muita coisa e mesmo assim quase nada do universo. Um Deus tão grande, um Deus tão imenso, ao mesmo tempo ele te ama tanto que deu seu próprio filho para que você fosse salvo. Só isso aí é uma demonstração de grande poder e ao mesmo tempo de grande amor, né? E é muito importante a gente fazer esse detalhamento, porque o Salmo 19 ele está tratando exatamente disso, da comparação do poder na natureza, o poder de Deus, também com o poder que há na sua palavra e a humildade de Davi, reconhecendo que ele depende totalmente de Deus, não é? Então diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para o firmamento, ali está a obra de Deus, né? Você começa a ficar assim cada vez mais impressionado com as proporções astronômicas, né? A Terra, ela é como uma pequena bolinha diante de uma bola bem grande que é o Sol, tá? E o Sol é uma pequena estrela e existem mais de 100 bilhões de estrelas, muitas delas bem maiores do que o Sol, nessa galáxia que a gente vive. Então é uma coisa assim que faz você ficar um pouco até atordoado do tamanho do universo e da infinitude de Deus e do seu poder. E por que você se preocupa com coisas mínimas quando Deus é o teu Pai, amém? Mas você pode pensar assim, mas se Ele é tão poderoso e tão grande, não precisava eu estar passando por algumas coisas. Mas você sabe que, segundo a Bíblia, está provado que o mundo foi entregue ao maligno e é através de Jesus que nós temos novamente o acesso à presença de Deus, não é verdade? Então, existe essa questão a ser considerada, tá bom? Então, olha só, o versículo 2 diz que um dia fala para outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, é interessante que ele está dizendo aqui que essas belezas de Deus, elas têm poder para... é como se te falassem algo, né? Um dia fala para outro dia, né? E uma noite fala para outra noite, tá? É realmente algo interessantíssimo. Então ele diz no 3, não há linguagens nem há palavras e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O que ele está dizendo aqui é bem claro. A maravilha da natureza fala por si só, sem que alguém fale alguma coisa. A grandeza de Deus está expressa nesse universo, né? Do sol que vem com o amanhecer, da noite quando vemos a lua e acima de tudo das estrelas, tá? Isso é muito forte. É por isso que a pessoa que é ateu, que a pessoa que não crê em Deus, ela não tem desculpas, porque realmente as pessoas podem ter a liberdade de ter a opinião que quiser, mas a própria infinitude do universo, o próprio tamanho das maravilhas de Deus provam por si só que há um Deus, há uma inteligência por trás de tudo isso, essa inteligência criadora, né, que alguns chamam de design criativo, né, foi Deus, é a prova de que Deus existe e Ele está por trás de toda a criação. O versículo 5 diz, do mesmo jeito que um noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele está falando aqui sobre o sol, né? E principia numa extremidade dos céus e até outra vai ao seu percurso e nada refoge ao seu calor. É exatamente sobre o sol que ele está falando, sobre o percorrer do sol, né, durante o dia. Então aqui ele termina a primeira parte desse salmo, em que trata da grandeza de Deus, que por si só fala algo para nós, do seu poder, né? E aí ele começa agora a falar da palavra, né? Que eu te disse que ele primeiro fala da grandeza na natureza, depois ele fala da grandeza da palavra, dos seus preceitos. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia, né? Com ele você pode ter absoluta garantia e certeza de que a palavra tem poder para transformar as nossas vidas.
Eu quando vejo esse versículo, eu lembro logo do que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, né, no versículo 12, que diz o seguinte. Vamos lá abrir Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Esses dois versículos são poderosos. Ao mesmo tempo que fala do poder que é a palavra, ela deixa claro que os dois versículos deixam claro que a palavra e Deus é a mesma coisa, não existe diferença, né? Não existe Deus e uma palavra sagrada que está ali num lugar e que ele consagrou. Deus é a própria palavra, porque a própria palavra é Jesus, e Jesus é Deus, irmão. Amém? Então é por isso que ele faz, quem está lendo o versículo 12 pensa que ele está falando somente do livro da Bíblia, né? Penetra e faz isso e tal, e aí ele diz no 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, ao mesmo tempo, ele já faz o vínculo aqui, como a presença da palavra é a presença do próprio Deus. O poder da palavra é o próprio poder de Deus. Amém? E é por isso que, voltando lá no Salmo 19, está escrito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então o testemunho é fiel e dá sabedoria à pessoa que é simples, a pessoa que não tinha tanta sabedoria, né? Então isso é tremendo, esse versículo mostra, garante que a palavra de Deus tem poder para restaurar a alma. A alma está falando da mente, irmãos. A alma é psique, a alma está falando das tuas emoções, dos teus pensamentos, né? Daquilo que passa pela tua mente, não é isso? É o terreno da psicologia. Então ele está dizendo aqui que os testemunhos, a lei do Senhor, ela restaura. Se a tua mente estava perturbada, o expor-se à palavra de Deus não só produz um efeito espiritual, mas até mesmo um efeito psicológico na sua vida. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas. E aí ele continua essa explanação sobre o poder da palavra. Ele diz o 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então ele está falando claramente aqui, uma continuação do versículo 7 sobre o poder revelacional da palavra. Ela revela algo, ela ilumina. A iluminação aqui não é da luz que está batendo no olho, mas é da clareza de revelar a vontade de Deus. Uma das maiores bobagens que as pessoas podem pensar é de que Deus tem uma vontade oculta que você não sabe. Com certeza Deus é imenso e ele não tem como pensar os pensamentos totais de Deus. Deus é grande, ele é infinito, não tem como você saber tudo que passa na mente de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que o que precisava ser revelado de Deus a nós está escrito na palavra, de maneira que os pensamentos de Deus, os projetos de Deus para nós e a vontade do Senhor estão claramente expressas na sua palavra. Amém? Então, dizer que eu não sei qual é a vontade de Deus é uma tolice, irmão. Se você realmente conhecer a palavra de Deus, como disse o Senhor Jesus, aquela advertência aos fariseus, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, ou seja, a palavra e o Espírito, né? Está falando das duas coisas, das duas asas, né? Que não pode voar um pássaro com uma asa só, ele tem que ter as Escrituras e o poder de Deus, ou seja, a palavra e o Espírito, ok? Ele está dizendo aqui que a palavra tem poder para transformar, para iluminar, para revelar, e essa palavra é a própria vontade de Deus, irmãos, ok? Então, quando ele chega no 9,
ele continua falando sobre esse resultado da palavra. Ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mais uma vez ele está falando sobre o temor ou a consideração aos preceitos, ao testemunho, ao juízo de Deus. Tá? Versículo 10. Estes juízos são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Mais uma vez aqui exaltando a doçura da palavra, né? A coisa mais desejável que você deve, a coisa que você deve mais desejar, alguns dizem a presença de Deus, e é mesmo a presença de Deus. Mas a presença de Deus envolve as duas asas da águia, né? A presença de Deus envolve a palavra e o Espírito. Amém? A palavra e o Espírito. Exemplo, agora nós estamos nessa live, estamos ministrando a palavra e ao mesmo tempo estamos ministrando pelo Espírito, porque é o Espírito que vai me dando o quê? As direções e as revelações agora, nesse momento. Eu não ensaiei nada, não imaginei que ia dizer nada, eu estou fluindo segundo a direção do Espírito e a revelação que vai vindo agora. Não anotei nada aqui, não estou com nenhum papel, tá? Então é a palavra e o Espírito. Claro que existem variações do poder do Espírito Santo. Existem os dons do Espírito Santo, existem os dons de profecia, existem os dons que estão lá, os 9 dons do Espírito, né? E existe também a revelação da palavra. Então o Espírito age junto com a palavra, seja no ensino, seja na pregação, seja na profecia. É o Espírito e a palavra junto, ok? Então a presença do Senhor desejada, ela deve envolver não só a palavra, mas o Espírito. Não só o Espírito, mas a palavra. Esta é a presença do Senhor, amém? A presença do Senhor, quando nós estamos ministrando a palavra, você pode ter absoluta certeza que aí há a presença do Senhor. Então por isso que devemos considerar e respeitar quando está sendo ensinada ou pregada a palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Deus, é a própria presença de Deus, amém? A palavra, não estou falando de um livro, umas páginas, estou falando do que está escrito dentro do livro, saindo dentro do coração de alguém que crê, amém? Isso é a palavra de Deus. E aqui ele diz assim, 11, além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Aí ele começa agora a fazer a terceira parte, que é a parte da humildade, né, diante de tão grande poder. A primeira parte do Salmo, ele fala do poder da natureza, especialmente do firmamento e do sol e das estrelas, da lua, que demonstram a grandeza de Deus e por si só fala, né, que Deus existe e mostra o poder de Deus. Depois ele fala da palavra, que fala algo sim da parte do Senhor, que é a própria presença de Deus. E aí ele na parte 3 agora ele começa a falar humildemente sobre a sua dependência de Deus, né? Ele diz no versículo 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então a gente vê aqui que Davi está dizendo mais ou menos assim, o que ele quer dizer é, eu olho para os céus e vejo um poder tremendo. Eu olho para a tua palavra e vejo um poder tremendo. Meu Deus, eu dependo totalmente de ti. Me absolva das minhas falhas. Perdoa os meus pecados, né? Então é mais ou menos como o que está escrito, como Jesus falou, que seria a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, pecados, ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, pecado, né, devido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livres do mal. Então, a primeira parte do Salmo ele está exaltando a grandeza de Deus, exaltando o seu santo nome, né? E agora ele vem para essa confissão de pecados. E aí ele diz do 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Não é verdade? Ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Então esse é
o Salmo 19. É um salmo repleto de revelação e maravilhoso. Ele tem alguns versículos famosos, entre os quais eu acho que o mais famoso e o mais pregado é esse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? O Salmo 20. Salmo 20, também um salmo de Davi, e ele começa da seguinte forma: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Ele diz agora o versículo 7, que eu considero o versículo mais famoso desse salmo. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei e responde-nos quando clamamos. Então, veja bem, na verdade, esse salmo ele é mais simples do que o outro. Nesse salmo, ele está falando sobre, na hora da tribulação, quando você confia em Deus, você pode ter certeza que Ele te protegerá e te salvará. Então esse é o resumo desse salmo. Confiança em Deus. Podemos dizer que é um paralelo com aquele texto que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, né, e com toda a tua alma. E esse é o principal mandamento. Confiar em Deus é entregar-se totalmente nos seus braços. Confiar em Deus é saber, não ficar desesperado, chorando, né, triste, sem saber: oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, estou nessa situação. Confiar em Deus é confiar que Ele está intervindo, vai continuar intervindo, e Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele vai te salvar. Esse versículo 7 é maravilhoso. Ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Mais ou menos seria o seguinte: uns confiam nas coisas naturais, né? Podemos fazer várias simbologias aqui. Então, uns confiam nos seus diplomas e confiam em pistolão político, outros confiam porque tem uma família famosa, outros confiam porque tem muito dinheiro, outros confiam porque tem muitas conexões e muitas amizades e tal, e sabe desenrolar a situação, não é verdade? Ele está falando de todas as confianças naturais, sejam elas de cunho político, financeiro, intelectual ou o que quer que seja. Então, ele está dizendo que a confiança dele não está nisso, em coisas naturais, em carros, né, ou em cavalos, ou poder natural da guerra, né. Ele diz: a minha confiança, e eu me glorio, é no nome do Senhor nosso Deus. Então, ele está fazendo menção aqui, na velha aliança, ao nome, o Yahvé, né, que é um nome aproximado. Esse nome, essa sonoridade de Deus, do nome de Deus, foi perdida, porque eles tinham tanto temor ao Senhor, que eles só chamavam como o Eterno, né, ou o Adonai. Mas na verdade era o tetagrama, né, Yod, Re, Vav, Re, as 4 letras do hebraico, que eram só consoantes, então não tinham vocais, e como eles não citavam o nome de Deus, com medo daquela advertência: não pronunciai o nome do Senhor, vosso Deus, em vão, por causa disso, eles não diziam, e aí a gente não tem um nome exato, mas é a esse nome que ele está falando, ele está se referindo ao nome do Eterno, ao nome do Deus Todo-Poderoso, né? E nós sabemos que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele conquistou um nome sobre todo o nome. Então a revelação é que todos os nomes do Velho Testamento, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, até o Yahvé, todos os nomes de Deus estão inseridos dentro do nome de Jesus, tá? É muito mais do que uma questão de sonoridade ou de letras, até porque o nome de Jesus não é um nome, esse nome Jesus que nós falamos,
não é a tradução correta, o nome correto seria Yeshua, mas mesmo assim os demônios respeitam se a pessoa diz in the name of Jesus, ou se diz em hebraico Bishem Yeshua HaMashiach, ou se diz em português, saia, eu digo isso em nome de Jesus, né? Então tanto faz dizer em português, como em inglês, como em hebraico, os demônios saem, as pessoas são curadas, porque o poder do nome de Jesus não está na sonoridade, nem tampouco na forma como é escrita, não é uma coisa natural, até porque seria uma contradição. Ele está dizendo que não confia em carros nem cavaleiros, mas faço me glorio no nome do Senhor. Então o nome de Jesus, que é um nome sobre todo nome, não é tanto por causa da sonoridade, até porque o nome Jesus era comum naquela época, e o nome Yeshua, melhor dizendo, significa Josué. Então o nome Josué é comum, não é o nome Josué ou Yeshua ou Jesus que fez a diferença, mas aquele pessoa que era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus sem pecado, ele conquistou um nome sobre todo nome. Então quando você diz in the name of Jesus, Bishem Yeshua HaMashiach, ou em nome de Jesus Cristo, você não está bem, a questão não é o nome foneticamente, mas a fé no nome daquele que é o Salvador, daquele que é o Messias. Não é maravilhoso isso? Então isso traz uma conexão com a revelação dos nossos dias. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. As pessoas não têm que confiar, e você não tem que confiar nas coisas naturais. Você tem que confiar no poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós, como avisamos, essa live vai ser bem rápida, né? Estamos terminando agora, né? Infelizmente, mas porque temos uma outra live para fazer e um outro compromisso. Então, eu vou parando por aqui. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. Salmo 19 e Salmo 20. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.